Secretária, se temos quórum para dar início à reunião. Sim. Pauta da 35ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GR, de 28 de 11 de 2022. Eu peço ao secretário para colocar em pauta o primeiro item da pauta. É o item 2, apresentação e discussão da ata da 34ª reunião pública da Câmara de Julgamento, do dia 1º de 9 de 2022. Como a ata foi previamente distribuída, eu pergunto aos senhores se podemos dispensar a sua leitura. Eu só gostaria de saber se uma mudancinha que eu pedi junto à secretaria, se ela ocorreu. Se ela Foi feito. Foi consignada. Ok. Então, ok. Então, em votação, Por mim, aprovada. Por mim também, ok. Ok. a secretária para consignar que a ata foi aprovada de forma uniforme. Secretária para colocar em pauta o próximo item da pauta. O item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio, é o processo 2022, final 2662. Com a palavra, o membro Idalino Serra Hortêncio para relatar o processo 2022, final 2662. Relatório 126/2022. Cuide os presentes do auto de infração, lavrados em desfavor do interessado. Galino, só te interrompendo rapidamente, desculpa, mas o áudio seu está muito baixo. Eu estou escutando muito mal. Todo mundo Mas escuta. eu- Não tá bom mesmo. Eu estou escutando todo mundo muito bem, só o seu que não. O meu está ótimo. O som para mim está ótimo. E o meu aí, Ricardo, como é que tá aí? Porque realmente o áudio do está Idalino... muito bom. Só o Tá Idalino está ótimo. meio embolado. É o áudio que eu tenho que a GR me fornece. Eu não tenho como mexer com ele está no máximo. Não, mas tenta lá com esse Cartesini lá, ó. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí é tão barato. Tão barato, então eu vou falar. Já pedi inúmeras vezes. Ele só compra coisa barata. Ah, então é o barato que sai caro, né? O barato que sai caro. É o que eu tenho. Cuide dos presentes do auto de fração lavrado em desfavor do interessado por incorrer no que dispõe no inciso 2 do artigo 6º da Lei Estadual 18.673/2014, assim descrito, abre aspas, veículo, transporte 15 passageiros sob regime de fretamento escolar entre a cidade de Palmela e Pires do Rio, sem prévia concessão, permissão ou autorização legal, clandestino, fecha aspas. O relatório circunstanciado detalha que, abre aspas, em cumprimento à escala de trabalho da região de Pires do Rio, abordamos o veículo de placa KEN 7484, propriedade de Francisco de Assis Leite, transportando 15 alunos sob regime de fretamento escolar entre a cidade de Palmela e Pires do Rio, sem a prévia concessão, permissão ou autorização legal. O veículo foi autuado na Lei 18.673/2014, artigo 6º, inciso 2, liberado local por falta de condições técnicas para remoção do mesmo. Fecha aspas. A autuação foi realizada a 19h34, dia 10 de setembro de 2022, e notificado para apresentação de defesa através de AR em 23 de 5 de 2022. Tendo em vista que o autuado deixou de exercer seu direito recursal à Câmara de Julgamento da GR, o conselheiro presidente encaminhou notificação para recolhimento da penalidade ou apresentação de defesa junto ao conselheiro colegador, através da AR de 3 de 7 de 2022. Em 27 de 7 de 2022, o autuado apresentou a defesa por meio digital nos seguintes termos, abre aspas. Esse carro não é clandestino, é cadastrado no CNPJ 21.852.838.000 de ré 83 da empresa Transporte Rodoglobo Limitada, e que nesse período da abordagem estava na fase de tramitação de mudança de empresa. Já havia feito contrato de comodato firmado com a Contransp, ANP, Cooperativa de Transporte Rodoviário de Passageiros, CNP, J 41.577.078.000 de ré 10, de 6 de abril de 2022. Aguardando a liberação do registro cartório, já havíamos passado até a relação dos alunos a serem transportados no final de abril de 2022. Enquanto isso, estávamos aguardando a firmeza da frequência dos alunos que iriam frequentar aulas presenciais ou não. Até hoje não estão certos o que estão fazendo, mas nós estamos fazendo nossa parte, que é regularizar junto ao órgão competente da GR. Este carro nunca ficou sem um cadastro e registro na GR, fecha aspas. Por fim, pede o cancelamento do auto de fração. Em síntese, o relatório. Considerando que o auto de fração foi lavrado conforme regras formais e materiais necessários ao administrativo, considerando que a GR é dotada de poderes para exercer a regulação, controle e fiscalização da prestação dos serviços públicos de competência estadual nos termos do artigo 11 da Lei 13.569/99,
com redação dada pela Lei 17 de 2011 e artigo 4º do Decreto 8498 de 2015, disposto sendo o Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal do Parceiro do Estado de Goiás de competência da GE. Considerando ainda que as razões trazidas pelo recurso devem ser analisadas pelo Conselho Regulador, tendo em vista que o autuado foi réu em primeira instância, considerando que consta dos autos, esse relator entende que o autuado atendeu a notificação no que tange ao recurso ao Conselho Regulador, assim descrito, abre aspas, a notificada deverá recolher aos cofres da GR o valor de R$ 4.175,83. Idalino, Oi. o áudio continua realmente muito baixo, pelo menos para mim aqui tá bem baixo. Eu estou fazendo o seguinte, estou pedindo o Lucas para deixar um fone de ouvido aí com você, se você não se importar, é um fone de almofada, né? Então acho que não tem. E aí, vamos só testar, porque eu acho que vai melhorar, tá certo? Mas não é o fone, não, o microfone fica na câmera. Continue, mas eu acho que com mas o tenta fone, aí, ó. com o fone eu acho que vai melhorar. Se você puder testar aí, por gentileza, deve estar chegando aí. Já está encerrando. Apresentar, a partir do 1º de último recebimento dessa, sob pena de perda de oportunidade de manifestação, grifo nosso. Assim posto, entendemos que o processo deva seguir sua trajetória normal ordinária, sendo encaminhado ao Conselho Regulador GE para o julgamento da peça recursal. Esse é o relatório e o meu encaminhamento. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou proferir o meu voto. Processo 2022, final 2662, interessado Francisco de Assis Leite. Trata o processo do auto de infração número 41258, lavrado em nome de Francisco de Assis Leite, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, 2014. O autuado foi notificado na forma legal para apresentar sua defesa em primeira instância e não o fez, conforme notificação número 384/2022 e AR recebido em 23/5/2022. Ao ser notificado para pagamento da multa e ao apresentar recurso consoante notificação número 656/2022 e AR recebido em 23/5/2022, interpôs o seu recurso ao Conselho Regulador, conforme se vê claramente nesse documento. Abre aspas, segunda instância, fecha aspas. O processo foi equivocadamente encaminhado para a deliberação da Câmara de Julgamento pelo despacho número 554/2028, AGR SUP. Posto isso, e como se trata de matéria a ser apreciada em segunda instância e de competência exclusiva do Conselho Regulador, entendo que o processo deve ser remetido a este colegiado. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros. O que se vê nos autos é que ele apresentou um recurso ao ser notificado e, equivocadamente, o processo foi encaminhado para a Câmara de Julgamento. Continua aberto para a manifestação dos demais membros. Em votação, a sugestão é que o processo seja encaminhado na forma legal para o Conselho Regulador tomar conhecimento e deliberar. Não, eu acompanho o relatório e tem que ser feito isso mesmo, né? Encaminhar para o Conselho, que é o segundo grau aí de recurso. Só aproveitando um momento aqui que não tem nada a ver com o processo, senhor presidente, esse problema do Idalino não é só com ele. Tem mais de ano que eu peço uma webcam e fazer essa transmissão. Inclusive, eu estou fazendo em casa porque não fornece, simplesmente o gerente lá não fornece esse equipamento. Só isso que eu gostaria de fazer essa observação. Então, eu acompanho o relator. Andréia e Ricardo. Eu voto com o relator pela correção e encaminhamento correto. Também Ricardo. voto com o relator com encaminhamento para o Conselho. A secretária para consignar que o processo será encaminhado para a deliberação do Conselho Regulador. Próximo item da pauta. Item 4, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2022, final 3774. A palavra
o membro Paulo de Oliveira Marques para relatar o processo 2022, final 3774. Ok, obrigado. Então, passo a leitura do meu voto. Interessado Expresso Maia Limitada, processo 2022, 00029003774. O auto de infração de número 41.408, lavrado em 16 de junho de 2022. Dispositivo legal, inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297 de 2017 do Conselho de Gestão. Antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. A defesa da tempestiva foi protocolada no dia 21 de julho de 2022. Do relatório. Trata do recurso contra o auto de infração 41.408, lavrado em nome da empresa Expresso Maia, com base no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297 de 2017 do Conselho de Gestão, por antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. A empresa Expresso Maia foi autuada no TRP, Terminal Rodoviário de Passageiros de Goiânia, pelo fiscal João José Ferreira, CPF 439-241-311-04, assistente de regulação e fiscalização, relatório de fiscalização anexo, porque retardou o horário de partida em 39 minutos, comprometendo todo o cronograma da viagem, referente à linha que liga o trecho Goiânia a Doverlândia, Goiás. O veículo, objeto do auto de infração 41.408, é o de placa OGW 0673 Goiás, modelo M Polo Paradiso R, conduzido por Silvio Rodrigues Figueiredo, CPF 830-417-96104, CNH 017-070-705-719, categoria AE. Despacho 597, de julho de 2022, nos esclarece e informa que, após consulta nos arquivos da Coordenação de Fiscalização, foi constatada a reincidência específica em face à empresa Expresso Maia, tendo em vista que já teria sido notificada por infrações na Resolução 297 nos últimos 12 meses, contados a partir de 15/6 de 2022. A notificação número 602/2022, de junho de 2022, foi encaminhada para a autuada através do AR Correios e foi recebida na data de 11 de julho de 2022, sendo que a defesa, por argumentos, foi protocolada nesta agência reguladora no dia 21 de julho de 2022. Portanto, se faz tempestiva. Em análise de documentos apresentados onde a empresa assim se manifesta. Só alertando aqui que a defesa é uma defesa padrão da Maia, né? Eles só mudam o número do processo e o número do auto de infração. Então, acho que eles oportunizam em exercer o direito à defesa, né? Então, ela faz alusão ao artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desse dispositivo, depreende-se que, aos particulares submetidos ao poder punitivo estatal, é assegurada a garantia constitucional da presunção da inocência. Alega também, no corpo da defesa, que a presunção de inocência admite prova em contrário, que deve ser produzida pela parte que acusa, e ainda que o ônus de produzir tal prova contrária compete à administração pública, a quem incumbe trazer aos autos elementos que provem que o acusado, agindo com culpa, praticou a infração administrativa, não se desincumbindo de tal ônus, a administração não pode impor a sanção administrativa, não se desincumbindo que tal ônus, a administração não pode impor a ação administrativa, pois permanece incólume a presunção de inocência. Cita ainda o artigo 2º da Lei 4.717, Lei da Ação Popular, no artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas, nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, grifo da defesa, entre parênteses, e desvio de finalidade. Fecha aspas.
A autuada no final das alegações requer que seja julgado improcedente o referido auto de infração e arquivado o processo pela ausência de informações indispensáveis para o documento e requer provar o alegado por intermédio de todos os meios de prova em direito admitidos. Em síntese, o relatório, passo à fundamentação e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado parágrafo único da Resolução 297, do Conselho de Gestão, a autuada deve juntar à sua defesa o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atende a estes requisitos de sua admissibilidade, assim conheço da defesa porque presente os requisitos de sua admissibilidade. Passando à análise de fundamentação. O auto de infração 41.408 está assinado na forma legal e o agente fiscal João José Ferreira, assistente de regulação e fiscalização, agiu ao lavrá-lo em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B da Lei Estadual 17.039 de 2010. Ato contínuo, o auto de infração foi encaminhado eletronicamente, entre parênteses, emaia.diretoria@yahoo.com.br para a empresa autuada, via e-mail previamente registrado na agência reguladora. Assim, verifica-se que o auto foi lavrado no ato da fiscalização e que não existe a obrigação legal de opor o ciente na segunda via. As alegações da defesa, em tese, são genéricas, não apresentando elementos, evidência, provas que possam alterar os fatos narrados no auto de infração, relatório de fiscalização, e, em consequência, anular o auto de infração número 41.408. Verifica-se que o auto de infração 41.408 foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários à materialização do ato administrativo, não constatando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo, e considerando que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas atividades fiscalizatórias têm presunção de veracidade. Como eu sempre falo, repito, ela é relativa, não é absoluta, mas tem presunção de veracidade. Destacamos que compete ao ente regulador, a AGR, regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos da Lei 13.569, do Decreto 9.533, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Tendo por concluída a análise das peças dos autos, apresento o voto. Considerando tudo que foi dito e que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.408, pois, ao ser lavrado, atendeu a todas as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela sua manutenção. Este é o meu voto. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou proferir o meu voto. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo número 2022, final 3774, auto de infração 41.408. Trata o processo do auto de infração número 41.408, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada por retardar em 39 minutos o início da viagem no trajeto Goiânia-Uberlândia, com partida do terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. O atraso para o início da viagem foi objeto de reclamação dos passageiros aos fiscais da GR que estavam no terminal rodoviário, conforme se vê no relatório circunstanciado. De consequência, todo o trajeto da viagem no quesito horário ficou totalmente comprometido. Consta dos autos cópia do bilhete de passagem em nome da passageira Eunícia Macedo da Silva.
O veículo de placa OGV W0673 está corretamente identificado no auto-infração número 41.408, inclusive com a sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 602/2022, e a é recebido em 11/7/2022. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa em 21/7/2022, que passa a fazer parte integrante deste ano. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 124/2022. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.408. A linha no auto de infração número 41.408 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Goiânia, Goiás, destino Doverlândia, Goiás, nos termos que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do Decreto 8.444, 2015, que textualmente diz, abre aspas, artigo 51, o agente fiscal, no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço de transporte coletivo rodoviário e intermodal de passageiros, lavrará o respectivo auto-infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2. Designação do percurso ou linha em que ocorrer a infração, fecha aspas. Superada esta fase, passo à análise do processo. Inicialmente, conheço da defesa porque apresenta os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Em sua defesa, a empresa Expresso Maia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 41.408. As alegações caracterizadas na defesa somente mencionam dispositivos imprecisos, inerentes à Constituição, doutrina e jurisprudência, que entende ser aplicado ao caso em exame. O ato infracional está caracterizado nos autos, ou seja, o retardamento do início da viagem e a empresa não contestou tal fato, causando transtorno e desconforto para os passageiros. Quanto à auto-infração número 41.408, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41.408, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituído, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para a manifestação dos demais membros da Câmara. Em votação. Voto com o relator. De fato, Paulo, a Expresso Maia ela perde a oportunidade de, em que pese talvez não tenha defesa, mas de exercer o direito e apresentar alguns argumentos mais plausíveis do que simplesmente invocar o artigo da Constituição de que todos não são culpados até que prove o contrário. Então, eu voto com o relator pela manutenção do auto. Só, André, uma observação, assim, ele poderia tentar se defender através, assim, o percurso, né, Goiânia-Doverlândia, tantos quilômetros, 39 minutos, talvez tenha, sei lá, acontecido alguma coisa, um imprevisto, mas perdeu a oportunidade, né? Ele não exerce, não exerce, né, a defesa. E o que é triste é que é sempre, né? Que as defesas padrão, só muda o número do processo e o percurso. E o auto. Nem as vírgulas eles mudam. Nem as vírgulas. Eu já estou até aprendendo esse aí dos motivos indefinidos, indeterminados lá do direito tributário, né? Porque sempre eu fiquei curioso, o que é isso? Vou tomar estudado, tá certo. Levando em consideração que a empresa não apresentou nenhum argumento legal aí
ação seja revogada, eu voto ator pela manutenção do auto. Já está em votação? Já está em votação. Então, eu considero que toda autuação ela deve ser completa e não levar só quesitos básicos. Eu entendo que não basta o percurso, eu tenho uma visão que precisa ter exatamente a linha. Então, dessa forma, em preliminar, sem entrar no mérito, pelo cancelamento do auto-infração. Secretário, para consignar que o auto-infração foi julgado por maioria de votos, com voto contrário do membro Idalino, por entender que a linha não está corretamente tipificada. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pela relatora André Bonanato Estrela. É o processo 2022, final 3601. Com a palavra, a relatora Andréa Bonanato. Bom dia, vocês me ouvem bem aqui do... Está Está ótimo. ótimo. Para mim que está ótimo. Ah, estou ouvindo bem. Perfeito. Relatório 125 de 2022. Interessado José Adenilson da Silva Valença. Processo 2022, final 3601. O auto de infração é o 41.402. Ele foi lavrado no dia 12 de junho de 2022 e o dispositivo legal infringido é o artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 2014, segundo o qual prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. A defesa é tempestiva do dia 30/6 de 2022. Relatório. Cuidam os presentes do auto de infração 41.402, lavrado em desfavor de José Adenilson da Silva Valença, por incorrer no que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei Estadual 18.673, acima indicado, e assim descrito no auto, abre aspas, veículo realizando transporte intermunicipal de passageiros, fretamento turístico eventual, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, fecha aspas. E o relatório circunstanciado detalha aqui, abre aspas, em ação de fiscalização realizada no município de Piracanjuba para combater transporte irregular de passageiros, abordamos o veículo de placa PQX 5376, de propriedade de José Adenilson da Silva Valença, tendo como condutor o proprietário, e verificamos que o veículo está utilizando licença da ANTT para realizar transporte intermunicipal de passageiros, fretamento turístico eventual, entre os municípios de Abadiânia para Caldas Novas. No ato, foi lavrado o auto de infração, conforme a Lei 18.673, artigo 6º, inciso 2. Por estar prestando serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Ressaltamos que, no ato da abordagem, em entrevista com os passageiros, foi declarado verbalmente o embarque e início da viagem em Abadiânia e o destino para Caldas Novas, e que cada passageiro pagou a quantia individual de R$ 200 pelo fretamento. Segue em anexo relatório fotográfico, fecha aspas. Daí que o mesmo foi autuado às 8h27 da manhã do dia 12 de junho de 2022, tendo recebido a notificação número 580, através do AR em anexo no dia 27 de junho de 2022. O autuado apresentou, via e-mail, sua defesa em 30/6 de 2022, dentro do prazo legal de 10 dias, previsto no parágrafo 5º do artigo 51 do Decreto Estadual 8444 de 2015, portanto tempestiva, motivo pelo que conheço da mesma para então apreciar-lhe o mérito. Em sede de defesa, alega o autuado que, abre aspas, por se tratar de uma viagem interestadual que teve origem em Brasília e também houve embarque em Abadiânia e estar devidamente portando a licença emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que será anexada junto a esta defesa, fecha aspas. Solicita, para tanto, ao final, seja descaracterizado o auto de infração, tendo em vista que está enviando em anexo os documentos necessários para a comprovação. Cumpre destacar que consta dos autos o despacho 558, que registra o erro formal, onde se lê Silvânia, leia-se destino Caldas Novas.
informação que passa a ser assim considerada para efeito de autuação. Em resumo, é o relatório. Fundamentação e voto. Em que pese a tempestividade e adequação aos requisitos de admissibilidade da defesa, acostada aos autos, seus argumentos são frágeis e não guardam relação com a realidade. Isso porque afirma o autuado que o trecho por ele operado referia-se à viagem interestadual, partindo de Brasília, diferentemente do informado pelos passageiros envolvidos e devidamente qualificados no termo de qualificação, parte integrante do relatório de fiscalização, segundo os quais adimpliram com R$ 200 cada um deles pelo transporte de Abadiânia até Silvânia, no veículo PQX 5376, conduzido pelo autuado senhor José Adenilson da Silva Valença. Ademais, informa o autuado que, anexo à defesa, estariam sendo enviados documentos necessários para a comprovação, o que, entretanto, não se confirmou, ante a ausência de qualquer documento em anexo. Depreende-se, portanto, que, diante do relatório lavado pelo fiscal da GR, devidamente subsidiado pelo termo de qualificação, com a indicação dos passageiros Maria de Fátima Batista Xavier, RG 289583, e Ivone Batista dos Anjos, CPF 23597879187, e ante a ausência de provas do autuado, resta clara a infração cometida, qual seja a operação do transporte intermunicipal sem concessão, permissão ou autorização, conforme prevê a lei. Desta forma, entendo que o auto de infração 41.402 deverá ser mantido, posto que lavrado de acordo com os ditames legais e que o autuado não trouxe argumentos e nem provas aptas a desqualificar a ação do agente fiscal da GE. Passo ao voto. Isto posto, e considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o ato 41.402, vejo que, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a defesa não apresentou qualquer prova capaz de confirmar suas alegações, meu voto é pela manutenção. O processo está aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Eu vou proferir o meu voto. Interessado, José Adenilson da Silva Valença, processo número 2022, sinal 3601, número do auto de infração 41.402. Trata o processo do auto de infração número 41.402, lavrado em nome de José Adenilson da Silva Valença, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, por prestar o serviço rodoviário intermunicipal de passageiros sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Consta dos autos o despacho número 558/2022 para fazer o saneamento do processo na seguinte forma, abre aspas, onde se lê destino Silvânio, leia-se destino Caldas Novas, fecha aspas. O interessado José Adenilson da Silva Valença foi autuado no município de Piracanjuba por realizar um serviço de fretamento eventual sem autorização no trajeto de Abadiânia para Caldas Novas. Ao ser autuado, utilizava a licença da ANTT para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, conforme se vê no relatório circunstanciado. Foi lavrado o termo de qualificação de passageiros em nome de Maria de Fátima Batista Xavier e Ivone Batista dos Anjos. Pelo transporte, foi pago o valor unitário de R$ 200. O interessado foi notificado na forma legal, notificação número 580/2022, e AR recebido em 27/6/2022. Notificado, José Adenilson da Silva Valença apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 125/2022. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, entendo que a linha foi corretamente tipificada no auto de infração número 41.402. A linha no auto de infração número 41.402 está caracterizada pelo seu percurso, ou seja, origem Abadiânia, Goiás, destino Caldas Novas, Goiás, nos termos do que dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 51 do decreto 8.444 de 2015, que textualmente diz, abre aspas, artigo 51, o agente fiscal, no exercício de suas atribuições,
conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, lavrará o respectivo auto de infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do auto. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 2. Designação do percurso ou linha em que ocorrer infração. Fecha aspas. Superada esta fase, passo à análise do processo. Conheço da defesa porque presente os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, ou seja, o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, sem a devida e regular autorização da GR, no trajeto de Abadiânia para Caldas Novas. No termo de qualificação de passageiros, em nome de Maria de Fátima Batista Xavier, e consta o valor unitário de R$200 pago pela viagem. O próprio autuado, em sua defesa, não contesta tal fato, mas tão somente afirma que utilizava a licença da NTT para realizar o transporte interestadual de passageiros. Afirma também que embarcou passageiros da cidade de Abadiânia, Goiás. As razões e justificativas apresentadas à defesa, no meu entendimento, são frágeis e sem nenhuma comprovação, e desta forma não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.402. Quanto ao auto de infração número 41.402, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.402, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O processo continua aberto para manifestação dos demais membros da Câmara. Como ninguém se manifestou, passo ao voto. Eu acompanho o relator. Eu acompanho e só tenho a parabenizar a nossa relatora André pela clareza e conhecimento jurídico demonstrado no relatório dela. Parabéns, doutora. Acompanho. Obrigada, Paulo. Voto com o relator pela manutenção do auto de infração. Dalino já votou, Dalino? Sim, Dalino já manifestou seu voto. Eu votei com o relator. Perfeito. A secretária para consignar que o processo, o auto de infração foi julgado em decisão uniforme. O próximo item da pauta. Item 6, encerramento. Com a palavra, os demais membros da Câmara para alguma observação. Ou o presidente, se quiser fazer alguma manifestação. Bom dia, né? Eu fiquei assistindo aqui atentamente a essa sessão da Câmara de Julgamento, é uma satisfação. Eu gostaria, em razão até da minha chegada, né, recente aqui na agência, né, eu gostaria de ter tido essa oportunidade, né, de participar, né. Então, são muitos assuntos, né, mas esse da Câmara de Julgamento era um dos que eu... E aí houve a oportunidade da gente participar nessa sessão de hoje, né. Inicialmente, eu gostaria de até fazer um comentário e um convite, né. Eu entendo que as decisões que são proferidas aqui na Câmara de Julgamento, né, elas têm repercussão lá no Conselho no Conselho Regulador, né, nas sessões do Conselho Regulador. E eu sinto falta, né, da participação dos membros da Câmara de Julgamento nas sessões do Conselho Regulador, né, porque, vez ou outra, a gente acaba apreciando aí alguma decisão e alguma orientação, né, nesse sentido. Então, eu quero já deixar aqui o convite, né, e eu gostaria que em toda a sessão, né, do Conselho Regulador,
Obviamente, todos aqui estão convidados. Era importante que houvesse a participação no entendimento de todos participarem, pelo menos que houvesse um representante, né, da Câmara de Julgamento, né, nas sessões, se fosse possível, presencial, né, mas eu sei que também vocês podem estar acompanhando virtualmente, né? Eu acho que isso poderia, inclusive, corroborar para uma maior integração, né, das nossas ações, né? A gente tem lá tomado algumas decisões de repercussão também na Câmara de Julgamento, né? Uma delas, por exemplo, a gente já formou entendimento em relação à apreciação de mérito quando recurso é intempestivo, né? Tá certo? Acho que a gente tem que valorizar também o nosso tempo, né? O tempo de vocês. Se não há um zelo por parte do autuado em atuar tempestivamente, né? Acho que até em respeito aí à agência, então já formamos um entendimento quanto a não conhecer do recurso, né? Então entendo que isso poderia ser estendido aí também à administração de vocês. Nós estamos estudando também algumas têm sido recorrentes, né? E aí talvez a gente criar uma figura da súmula, né? Da súmula de uma súmula vinculante, tá certo? Aí para agilizar o processo nosso de julgamento, né? Nosso e de vocês. Ocorre nesse momento também, né? A gente está preparando uma resolução, né? Que seria o regulamento de funcionamento tanto do Conselho Regulador quanto da Câmara de Julgamento. Eu imagino que alguns de vocês aí tenham participado das reuniões, né? A gente já está levando aí a minuta desse, acho que era um documento que faltava também, de certa forma, né? Então, e aí a gente está levando desse regulamento, né, para o Conselho em breve, né? Houve a participação de vocês. Eu acho que tem ainda alguns arremates que a gente precisa fazer, né? E até tem uma próxima reunião que está sendo marcada, e acho que seria interessante, eu sei que vocês participaram na discussão inicial, mas seria interessante que vocês participassem também desse arremate, né? Quando a gente estiver discutindo, uma das coisas que a gente quer fazer aqui é ter um entendimento prévio acerca da proposta, né? E aí a gente discutir caso dessa do regulamento, para que na sessão do Conselho Regulador exista esse espaço para alguma outra situação que surgir lá na hora, mas a maior parte das questões já teriam sido discutidas. Acho que a gente ganha tempo com isso, né? Então, e depois eu gostaria de aproveitar a audiência aí de vocês, né? Após o encerramento formal aí dessa sessão, para a gente discutir algumas questões de natureza mais administrativa nossa aqui, né? Então, eu agradeço a oportunidade da participação e aqui, em relação ao gabinete aqui da presidência, vocês, a forma da gente trabalhar aqui, certo? É claro que nós somos ocupados da mesma forma que vocês são ocupados, né? Mas aqui estou disponível, né, para todos vocês, né? De repente um assunto que vocês queiram tratar diretamente comigo, estou à disposição. E pretendo acompanhar de perto aí o trabalho de vocês para que a gente possa ir aprimorando, né? Eu também tenho uma preocupação muito grande em relação a essa questão da qualidade das defesas, né? Isso eu manifestei na última sessão em relação a esse ponto para o representante do sindicato das empresas que estava lá presente, né? Empresas de transporte. Inclusive, entendo também que eles deveriam participar mais, né, das reuniões do Conselho. Deveriam estar presentes hoje aqui também na reunião da Câmara de Julgamento, né? Até para que eles pudessem, todo esse esforço que vocês estão fazendo aí, ao analisar as matérias e proferirem os votos, né, que isso tem um efeito, deveria ter, né, um efeito pedagógico também, né, para os concessionários, para os autuados, né? Mas é um caminho, a gente vai chegando lá, tá? Então,
No mais, é agradecer aqui a oportunidade de participação e, após o encerramento formal aí, eu gostaria de ter uma oportunidade aí com vocês. Tá? Muito obrigado. Agradecemos a presença do presidente. Alguém mais quer se manifestar? Eu só tenho a parabenizar o presidente por essa gestão inovadora, né, com pensamento diferente, porque a agência, até um presidente anterior comentava, é o tripé, né, a concessionária, o usuário e o Estado, né? Então, tem que ter esse equilíbrio aí. Então, nada mais certo, justo, trazer realmente um representante lá da concessionária para cá, para discutir, né, de interesse. Ninguém quer punir ninguém, né? E esse efeito pedagógico é importantíssimo, né? Parabéns, presidente. Então, dou por encerrada a reunião e, conforme solicitação do presidente, podemos continuá-la após o encerramento formal desta reunião. Meu muito obrigado a todos. Obrigada. Então, tchau a todos aí. Stewart, podemos continuar a reunião? Eu vou encerrar, mas não vou encerrar para todos, porque vocês vão continuar, né? Eu posso sair, né? É só Não, lembra do presidente? não, só interromper a gravação, a gente continua falando.